Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Você que nos acompanha sabe que chegou o momento de nós passarmos 10 minutos na presença de Deus, examinando as Escrituras, trazendo para os nossos dias, né? E aplicando na nossa vida. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos que forem postados. Já temos lá mais de 100 vídeos, né? Todos de 10 minutos. Vídeos rápidos e práticos. E hoje nós vamos falar a respeito do povo de Deus, né? Nós vamos falar do poder, do cuidado, da soberania de Deus sobre a nossa vida. Semana passada nós falamos a respeito de fé, né? Nós ativamos a nossa fé. Você que está com a sua Bíblia, se quiser abrir aí no livro de Êxodo, capítulo 13, nós vamos ler o versículo 17 em diante. Você que não está com a Bíblia, não tem problema, abre apenas seu coração, mas eu desafio você, antes que o dia termine, tenha um contato, tenha um relacionamento com a Palavra de Deus, né? A Palavra de Deus, ela é um manual para as nossas vidas. Eu sei que nossa vida é corrida, né? Principalmente para quem trabalha fora, tem atividade, tem deveres domésticos, casa, família, né? Mas nós não podemos deixar de ter esse contato, né? De ouvir a voz de Deus através da palavra. Nós não podemos perder isso, não podemos deixar que a correria do dia a dia nos roube isso. Então nós vamos hoje ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17, que diz assim: Deus guia o povo pelo seu caminho. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filisteus de Israel da terra do Egito armados. Agora nós vamos ler aqui, ó, o 21. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Bom, aqui o povo de Deus, eles estavam sendo libertos, né? Eles eram prisioneiros, eles eram cativos, né, no Egito, trabalhava por carga de impostos muito alta, não tinha tempo para adorar o Senhor. Então Deus usa Moisés para que tirasse o povo daquela escravidão. E então Faraó, né, libera o povo, e o Senhor aqui diz que não os levou pelo caminho das terras dos filisteus, que estava mais perto. Fez eles darem a volta. Então eles estavam indo em meio ao deserto para Canaã, a terra prometida. Mas havia um caminho mais perto. Só que o Senhor não quis levar o seu povo por este caminho, porque senão eles iam ver grandes dificuldades, grandes guerras, e eles então poderiam, né, desanimar, querer voltar atrás. E lá no finalzinho nós vimos o quê? Que Deus cuidava desse povo dia e noite. Pelo deserto, o sol é muito quente, mas o Senhor mandava uma nuvem, que eles caminhassem debaixo daquela nuvem. E à noite, né, o deserto também ele tem muitos animais peçonhentos, mas o Senhor colocava uma coluna de fogo, não só para que aquele caminho também ficasse claro, alumiado, mas também para que afastasse os perigos do povo. Então, hoje nós aprendemos que o Senhor Deus, ele guia o seu povo pelo caminho. Quando nós estamos vivendo a nossa vida e nós estamos pedindo para o Senhor nos guiar, as coisas vão acontecendo na nossa vida conforme os planos que o Senhor tem para nós. Mas quando nós vivemos a nossa vida do jeito que nós queremos, tomando as nossas decisões, o Senhor muitas vezes ele não consegue ter esse controle, ele não consegue te levar pelos caminhos que ele já conhece, ele não consegue te proteger, seja com uma nuvem, seja com uma coluna de fogo, assim como ele fazia com esse povo. Por quê? Porque você está se guiando, você é o líder, você tem a direção da sua vida. Então hoje nós aprendemos com a palavra de Deus, o Senhor quer nos ensinar que existe um caminho pelo qual Ele quer nos conduzir. Existe um lugar para o qual Ele quer nos levar.
né? Não somente um lugar eterno. Não estou falando neste momento de salvação. Eu estou falando da nossa vida terrena, né? Dos momentos que nós vivemos aqui nessa terra. O Senhor, Ele tem a vontade dEle para a nossa vida. Mas para que nós vivemos a vontade dEle, nós precisamos querer viver essa vontade, né? Nós precisamos orar e pedir para o Senhor nos colocar no centro da tua vontade, para que Ele possa executar em nós e através de nós o querer dEle, né? Ele vai nos conduzindo. Hoje eu não moro mais na cidade que eu morava antes, Araçatuba. Hoje eu estou morando em Assis. Mas antes de vir para cá, eu orei ao Senhor, eu coloquei diante do Senhor esta mudança, para que o Senhor pudesse falar, né, conosco, se realmente era para que nós viéssemos. Então, quando nós vamos para algum lugar na direção de Deus, nós chegamos neste lugar e o Senhor já cuidou de tudo, né? Quando eu cheguei aqui em Assis, e aí as coisas a gente foi procurando lugar para morar, escola para as crianças, igreja para nós fazermos parte. O Senhor, Ele foi tão bom, tão maravilhoso, que Ele preparou tudo muito mais do que eu imaginei, muito melhor do que eu pensava, né? Mas por quê? Porque nós pedimos a direção de Deus. Então, eu estou aqui para dizer para você hoje, se você tem vivido dias tortuosos, caminhos que você acredita que esses caminhos não têm te levado a lugares bons, que você não está vivendo aquilo que o Senhor tem para você, para um pouquinho, né? Para de caminhar, se coloca diante de Deus, ora, fala: Senhor, abre o meu entendimento, Senhor, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir a sua voz, me direcione a minha casa, a minha família, os meus filhos, o meu esposo, né? Então, você precisa pedir direção para Deus, para que Deus possa te guiar pelo caminho. O Senhor sabia que se levasse o povo dele para o caminho mais perto, o povo desanimaria, porque ele via as dificuldades, ele ia ver a guerra dos filisteus. Ou seja, o Senhor sabe o que nós suportamos. O Senhor conhece até onde nós conseguimos ir, até onde Ele pode nos levar. Ele conhece a nossa capacidade e quando nós não somos capazes de algo, Ele nos capacita. O Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege também dos males, né? Ele nos dá direção, Ele caminha conosco, levando os nossos passos mediante a luz, né? Olha só que cuidado, que amor que o Senhor tinha. Primeiro, eu disse para você que nós iríamos aprender sobre a soberania de Deus. Deus, Ele é soberano e Ele tem a vontade dEle para nós. Mas Ele também nos permite vivermos a nossa vontade, né? Nós temos um livre-arbítrio, mas quando nós queremos viver a soberania de Deus, nós também temos o cuidado de Deus, nós temos a proteção. O Senhor guiava esse povo. E aqui nós estamos falando só de um pequeno trajeto, mas se nós formos ver a história toda do povo em meio ao deserto, você vai ver que Deus, Ele provia alimento, você vai ver que Deus curava, você vai ver que Deus libertava eles daquilo que eles estavam carregando ainda, da época que eles estavam no Egito. Então a caminhada com Deus, ela é uma caminhada que vai nos moldando dia após dia. Mas para que isso aconteça, nós precisamos desejar, nós precisamos querer ser liberto, nós precisamos viver o que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus para nós é essa hoje, que Deus, Ele possa te guiar pelo caminho, que você possa desejar caminhar por este caminho, né? Ainda que nesse caminho, né, tenha problemas, lutas, dificuldades, mas você tenha certeza de que o Senhor está com você, de que você não está só. Porque quando nós trilhamos os nossos caminhos, nós também vamos passar por momentos difíceis, por dificuldade, e muitas vezes nós estaremos sozinhos. Mas aqui não, o Senhor, Ele está conosco, nos guiando dia e noite. E Ele coloca todas as coisas para que nós continuamos caminhando dia e noite até alcançar o objetivo que Ele tem na nossa vida. Nosso tempo é muito curto, né? Já alcançamos aí os 10 minutos, até excedeu alguns segundos. Eu peço desculpa, mas eu creio que Deus, Ele fala conosco, né? Nesse momento muito rápido. Abre seu coração, deixa a palavra do Senhor ela ser semeada e deixa ela fazer o trabalho dela durante esse dia, né? Ouça a voz do Senhor. Se você gostou, curte, compartilha, encaminha para um amigo e eu te aguardo aqui no próximo vídeo. Até mais.